Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Empreender Muda Tudo. Hoje, um podcast que demorou. Quantos episódios, Daniel? 88 episódios para eu ter coragem de vir aqui contar. E eu vou contar para vocês primeiro por que eu resolvi fazer esse podcast e da onde que nasceu a ideia de fazer esse podcast de hoje. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, manda aí para as pessoas que você quer incentivar a empreender, que você acha que o empreendedorismo pode mudar a vida delas, já pega aqui no link e encaminha para elas. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Jéssica, sou fundadora da Realize Arquitetura e Engenharia e também aqui do podcast Empreender Muda Tudo. Também vou deixar meus contatos aqui na descrição e vai lá no meu Instagram me seguir, @JessicaVSouza. E agora vamos ao podcast, né? Hoje um podcast diferente, sem convidados. O convidado hoje vai ser eu. E quando eu resolvi criar, gente, é importante falar para o episódio de hoje, né? Quando eu resolvi criar o Empreender Muda Tudo, primeiro porque eu acredito verdadeiramente que empreender muda tudo, porque ele mudou a minha vida. E todos os empreendedores que já trouxemos aqui para conversar falam a mesma coisa. Estudei durante muito tempo também, quando eu estava pensando em empreender, abri a biografia de outros empreendedores e eu vi que o empreendedorismo, né, mudou a vida dessas pessoas e eu decidi que eu ia escolher o empreendedorismo para ser quem ia me levar do ponto A ao ponto B na minha vida. Eu sempre gosto de falar que eu tô no caminho, sempre estarei, né? Todos nós estamos, sempre vencendo os obstáculos e sempre com sonhos muito grandiosos e com muita ambição, né? Para começar, a ambição não é uma coisa ruim, tá, gente? A ambição é uma coisa boa que move a gente, que nos dá força para ir do ponto A ao ponto B. Nós não podemos ser gananciosos, que é uma outra coisa que realmente é quando você pisa em cima de todo mundo para conseguir o que você deseja. Então, nós não podemos ser gananciosos, mas precisamos e temos que ter muita ambição para chegar onde a gente deseja. E isso eu sempre tive e tenho muito. E recentemente estava num evento e eu conheci uma pessoa e a gente marcou de almoçar, né? Uma amiga minha, acabou virando amiga. E aqui eu tô sempre trazendo história de outros empreendedores e eu conto partes da minha história, mas eu não conto ela, né? Por detalhes, como que foi, como que eu cheguei. E ela simplesmente começou a perguntar, Jéssica, como que você chegou? Quem é Jéssica? Como que você começou a empreender? Como que foi isso? E aí eu comecei a contar pra ela e reviver alguns momentos que ela falou, Jéssica, você precisa contar essa história no seu podcast. E eu parei pra perceber que eu nunca tinha contado essa história inteira pra vocês. E ela falou, Jéssica, você precisa contar, porque você vai ajudar outras pessoas. E é por este motivo que eu estou aqui hoje trazendo esse podcast. Inclusive, Daniel falou, Jéssica, qual vai ser o tema? Mas eu não sei ainda o tema. Mas a importância desse podcast é que, com isso, eu consiga incentivar você. Mostrar para você que nós somos capazes, que nós conseguimos qualquer coisa na nossa vida, desde que a gente esteja determinados a conseguir. Tem uma frase do Bill Gates que eu acho ela fantástica e eu uso ela para muitas coisas na minha vida, né? Ela fala assim: você não tem culpa de ter nascido pobre, mas a culpa é toda sua se você morrer pobre. E ela quer dizer o seguinte, que você não tem culpa de onde você nasceu, de que país você nasceu, porque às vezes algumas pessoas falam, né? Se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, eu seria uma pessoa com mais sorte, se eu tivesse nascido numa família rica, eu teria tido mais oportunidades. Mas essa frase mostra que, independente de onde você nasceu, você é capaz de chegar aonde você deseja. E, para mim, isso é o que realmente importa. É, eu também vou contar pra vocês um pouco das coisas que eu acredito que me trouxeram aqui, né? Primeiro, Deus, em primeiro lugar, ele é essencial na nossa vida para tudo que a gente faz. Um pouco da lei da atração, da lei da vibração, de você escrever seus sonhos, de você ter metas, tudo isso, gente, faz parte do processo para você poder evoluir na vida. E aí, como foi que essa amiga minha, né, chegou a me fazer essas perguntas. E eu vou contar desse ponto que a gente consegue fazer um overview de tudo. É, quando eu era pequena, eu nasci aqui em João Pessoa, filha de Dona Maria de Fátima, de Lima, uma mulher muito forte, uma mulher determinada, uma mulher que, apesar de não ter um dente, tinha um sorriso mais lindo que uma pessoa poderia ter. E
de Francisco Vicente de Lima. Meu pai era servente de obra, entre outras coisas que ele fazia. E ele tinha uma doença que era o alcoolismo, mas que, enfim, naquela época as pessoas não sabiam que era doença ou não encaravam como uma doença e, enfim, era simplesmente ignorado. E minha mãe sofreu muito em relação a isso com meu pai, com o alcoolismo dele, com todas as coisas. E quando eu nasci em João Pessoa, a gente acabou indo pro interior, uma cidade próxima aqui de João Pessoa. E lá, meu pai, com o problema do alcoolismo dele, se ausentou da família durante muito tempo. E a minha mãe, ela tinha eu e meus dois irmãos, ela assumiu essa responsabilidade de cuidar dos três, né? Dos três filhos. E para fazer isso, ela vendia bananas, né? Ela saía no carro de mão, vendendo banana nas ruas, para poder sustentar eu e meus irmãos. E aí, a gente passou por muitas situações difíceis estando nessas condições, né? Primeiro que a gente morava numa casa de taipa, uma família abaixo da linha da pobreza, enfim, a gente ia para a escola sem ter café da manhã, sem ter comida, todas as coisas que uma família pobre passa, a gente passou. Só que eu sempre fui muito determinada, né? Eu fui a primeira aluna da escola quando a gente estava sendo alfabetizado. A minha professora, ela tinha uma atividade que ela incentivava os alunos a escreverem. E eu lembro que eu fui a primeira pessoa, a primeira criança, né, a conseguir ler aquela palavra. E eu lembro da palavra, gente. Era uma palavra curta, era rádio. Uma palavra curta. E na época, gente, eu ganhei R$ 1. Uma moeda de R$ 1. E eu cheguei em casa, eu lembro desse dia. Tava minha mãe em uma cama, ela tava doente e tinha uma vizinha nossa lá. E ela perguntou pra minha mãe, né? Eu cheguei lá super feliz, a criança que ganhou R$ 1, né, por ter lido a primeira palavra. E eu lembro que a minha mãe não falou nada, ela tava doente, mas a senhora falou assim: ainda bem, o dinheiro certinho de comprar 1 quilo de feijão. E eu entreguei o dinheiro e não questionei nada, né? Na minha cabeça de criança era pra comprar balinhas, outras coisas. Mas eu entreguei e esse é um dos episódios que eu lembro. Eu devia ter uns 5, 6 anos no máximo. E a minha vida, ela foi repleta de momentos assim. De até muito pouco atrás, de muitas dificuldades. E essa minha amiga, voltando para o assunto da minha amiga, né? Por que que ela falou isso? Porque eu gravei, a gente se conheceu, ela começou a me seguir no Instagram, e eu gravei uns stories, né, no Instagram, porque hoje eu moro aqui no Manaíra, e uma das coisas que eu mais gosto de ver é o mar. E aí, no meu apartamento hoje, eu tenho uma frestinha, gente, de 2 centímetros do mar, que eu gosto de brincar, inclusive eu sempre posto lá no meu Instagram. E aí, eu fiz uma mudança que todos os dias eu tenho minha rotina ali de leitura, de me conectar com Deus e tudo isso. Então, uns 15 dias atrás, eu fazendo isso, eu tenho uma mesa de escrivaninha que era de um lado. Eu resolvi mudar ela para ficar de frente pro mar. E aí, no dia seguinte que eu fui fazer essa minha rotina, que eu olhei pro mar, eu percebi o quanto eu era abençoada. E não é que eu não saiba disso, mas é porque na correria do dia a dia, muitas coisas às vezes passa despercebido por gente, né? Acaba virando rotina. E eu lembrei de um episódio no qual eu e minha irmã, que inclusive a gente tá gravando esse podcast, gente, hoje é dia 11 de março, e hoje é aniversário dela. Então, se você estiver ouvindo esse podcast, Fabiana, eu já mandei mensagem pra você hoje, mas eu lhe amo muito e parabéns por ser essa pessoa tão incrível que você é. E aí eu tava lembrando que na nossa infância, a gente não tinha nada, gente. Nós tínhamos uma cama e mais nada. E sabe aquele sonho de você ter escrivaninha, guarda-roupa, essas coisas? A gente também tinha esse sonho. E, só que a gente não tinha dinheiro, nem condições, nem nada pra ter. Pra vocês terem ideia, a gente veio ter geladeira, eu tinha 17 anos, então, e eu tenho 32 hoje, então demorou muito tempo pra que isso acontecesse. E aí, eu e minha irmã, a gente pegou tijolos, né? Por isso que eu falo que a construção civil tá em mim há muito tempo. A gente pegou tijolos e a gente construiu, tipo, botou 4 tijolos. E aí era a escrivaninha. E aí colocamos 4 tijolos e fingimos ser o guarda-roupa. E naquele momento que eu tava fazendo essa gravação nos meus stories, eu percebi que eu tinha tudo aquilo,
que um dia eu havia visualizado, eu havia sonhado, eu havia fingido ali que os tijolos eram. E aí ela foi a partir desse episódio que ela disse: Jéssica, você precisa contar sua história. Estou eu aqui contando para vocês é, alguns, algumas partes dela para que vocês entendam qual que é o meu principal objetivo sempre aqui no Empreender. É que você saiba, né, que independente de onde você veio, você consegue o que você quiser. Porque imagina, eu vim de uma família pobre, abaixo da linha da pobreza, literalmente passando necessidade, para criar uma empresa que trabalhamos de uma pessoa com alto padrão, moro na praia. Então, assim, você consegue. Assim como eu estou conseguindo, né? Porque eu sempre gosto de falar que eu estou no início do processo. Tem muito mais coisas que eu desejo alcançar e coisas muito grandes. Mas a gente consegue. E a gente consegue como? Com determinação, superando os obstáculos que aparecem no meio do caminho, resistindo. Porque se cada obstáculo que aparece no seu caminho, você se apavora e desiste, você nunca vai chegar lá. A conquista está em superar os obstáculos, em ir apesar dele, né? Apesar dos medos, a não deixar se paralisar dentro do medo. E eu tenho feito isso, né, há 32 anos. Muitas situações e sempre superando. E isso, gente, é a importância de Deus na nossa vida. Porque minha mãe falece quando eu tenho 17 anos. E aí, a gente morando lá no interior, minha mãe falece. Meu pai ainda vivo, mas alcoólatra, continua alcoólatra. E a gente tem um momento difícil aí na nossa vida, no qual a gente vem morar aqui em João Pessoa, eu e meus irmãos. 17 anos, uma mala com poucas roupas e mais nada, gente. Mais nada. Nada, absolutamente nada. E, mais uma vez, a gente começa do zero na vida, né? Aqui em João Pessoa. E aí vem alguns fatores importantes. Minha mãe, ela sempre disse algumas frases que eu levo para minha vida. Estudem. O peso de uma caneta é mais leve que o peso de uma pá. Ela sempre falou isso. E uma outra coisa que ela sempre falou foi: eu posso não deixar nada. E de fato ela não deixou nada. A gente tinha uma casa depois que ela ganhou do governo, mas tirando isso, mais nada, só dívidas. E ela sempre falava: eu posso não deixar nada, mas eu vou deixar os estudos para meus filhos. Então, a gente durante a vida foi e veio de vários lugares, mas a minha mãe nunca abriu mão que a gente estudasse. Então, toda vez que a gente chegava numa cidade, a primeira coisa que ela fazia era matricular a gente numa escola. Se você olhar os nossos boletins, né, de frequência, essas coisas, é tudo o máximo. Ela não permitia que a gente faltasse, a não ser que fosse doente, então ela sempre cuidou disso. Então eu sempre tive como consciência que o caminho para me tirar ali daquele lugar que eu estava era estudar. Eu era uma pessoa pobre, não conhecia ninguém, então, honestamente, fazendo as coisas de forma correta, que foi sempre o que eu tenho como princípio, a forma de eu sair da onde eu estava era estudando. Então, quando eu chego em João Pessoa, eu e meus irmãos, nós vamos morar juntos. A gente aluga uma casa. Eu não sei se quem era mais louco, se era a gente alugando a casa ou quem alugou a casa pra nós, né? E a gente vai, aluga essa casa, eu e meus irmãos. E, gente, é por isso que eu falo, né? Que Deus, ele sempre tá na nossa vida. A gente vai morar numa casa em que, depois que a gente sai de lá, a gente fica sabendo que ela é do lado de uma boca de fumo. E aí, eu não sei se a gente pode falar nem isso aqui no canal, tá? Mas é um lugar em que há coisas erradas e a gente não sabia do perigo que a gente corria. Então, é a mão de Deus protegendo a gente ali. Mas, enfim, essa pessoa confiou esse aluguel a gente e a gente foi morar nessa casa e vamos os três trabalhar. Graças a Deus, todos nós conseguimos trabalho. Logo em seguida eu faço 18 anos, eu vou trabalhar no restaurante, minha irmã também vai trabalhar. O meu irmão, meu tio tem uma empresa que vende salgados, então ele vai trabalhar com meus irmãos, com meu tio, e nós três vamos trabalhar. E a primeira decisão que eu tomo quando eu arrumo meu trabalho e aí vem a insegurança, né? Que nós, eu não vou colocar pobres, mas quando a gente é muito, não sei como falar, mas eu tinha medo de, por exemplo, fazer a inscrição do meu curso e ser demitida e não conseguir continuar pagando. Então, a primeira coisa que eu faço quando passo meus 3 meses de experiência, né, que são os 90 dias, é ir me matricular no curso. E aí eu me matriculo no curso técnico de segurança do trabalho. E aí, na época, eu acho que o salário era 600 e pouquinho.
E morando os 3 irmãos, a gente divide ali o aluguel, acho que era 300 e pouco, 100 pra cada, dividia a feira, cada um pagava a conta. Eu e meus irmãos, gente, sempre fomos muito organizados financeiramente, muito. E aí eu faço uma proposta pra minha chefe, né? E aí vem também a coragem. E uma coisa que o Jojo sempre fala, que é correr risco calculados e pagar o preço. Quando eu decido fazer o curso, eu trabalho durante o dia no restaurante. Restaurante, gente, vocês não sabem, não tem sábado, domingo, não tem nada. É pegado o tempo todo. Eu tinha uma folga durante a semana, que era segunda-feira, e o resto, gente, eu trabalhava de domingo a domingo, domingo a domingo. E vendo a necessidade para eu continuar pagando o meu curso e ter as coisas que eu gostaria de ter, eu vou lá na minha gerente. E nos sábados, que é um dos dias mais movimentados do restaurante, ela convidava algumas pessoas a fazer extra, né? A trabalhar dobrado. A gente trabalhava o nosso horário normal, fazia uma pausa, trabalhava o período noturno. E aí eu vou e converso com ela. Dona Fátima, minha gerente, falou: Dona Fátima, é o seguinte, eu tô querendo estudar, eu não tenho condições, e eu gostaria que a senhora me desse todos os sábados para eu trabalhar dobrado. E, gente, ninguém queria trabalhar no sábado dobrado, tá? Porque a gente já trabalhava domingo a domingo no restaurante. Era uma loucura. Então, todo sábado era uma briga pra ver quem que não ia trabalhar no sábado. E ela disse, tudo bem, Jéssica, você pode ficar com todos os sábados. E, na época, eu acho que o sábado era R$ 50. Então, os 2 sábados, os 4 sábados que eu trabalhava, eu pagava o meu curso técnico de segurança do trabalho tranquilamente. Só que, em compensação, eu trabalhava dobrado. Então, eu trabalhei muito para pagar o meu curso. Nunca trazia uma parcela. Fui a melhor da turma. E aí, quando chega o período de estagiar, a faculdade que eu fazia, né, o curso, ela já tinha um estágio ali, que ela era parceira, no hospital. Só que eu já estava determinada que eu não queria fazer estágio no hospital, eu queria fazer estágio em construção civil. E não tinha nada previsto ali de que ia ter uma empresa de construção civil para você fazer estágio. E aí, gente, vem um pouco que eu falo sempre do poder da visualização, poder de acreditar, de determinar e de colocar o que você quer. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer estágio numa construção civil. Então, nem passou pela minha cabeça, nem cogitou fazer estágio em hospital. E também vem a questão de você ser o melhor que você, fazer o seu melhor, né? Que é uma frase que o Cortella sempre fala. E aí, como sendo o melhor da turma, eu tinha uma professora, Franci, que ela trabalhava no SESI, ainda trabalha, inclusive, e ela era coordenadora do curso, então sendo uma das melhores da turma, apareceu para ela uma oportunidade de uma empresa, que ela estava fazendo o PCMAT, na época, de ter uma estagiária na área de segurança, na área de construção civil. E ela foi me perguntar se eu gostaria de ter essa vaga, de me candidatar a essa vaga. Essa vaga não era determinada para mim, ela iria avisar para outras pessoas também, mas estaria me recomendando por eu ser uma boa aluna. E aí, lógico que eu topei. E aí, gente, vem uma pausa para água primeiro, né? Vem um novo momento de inflexão, que o Flávio Augusto fala. Vocês vão ver que eu vou citar muitas pessoas, porque uma das coisas que o empreendedor precisa ter quando está em desenvolvimento é estudar muito. E eu estudo muito, gente, então estudem. E Flávio Augusto, inclusive, tem um livro chamado Ponto de Inflexão. E esse é o novo ponto de inflexão na minha vida, no qual eu vou me candidato a essa vaga e sou chamada para fazer a entrevista. Na época, eu acho que eu já devia ter uns 20 anos, 19 para 20 anos. Imagina, 19 para 20 anos, morando com meus irmãos, sem pai. Nessa época, meu pai estava doente, sem mãe. Eu tenho família aqui em João Pessoa, mas ninguém, gente, ninguém nunca fez uma ligação para saber como a gente estava. Então, eles realmente não se importavam. E eu tendo a responsabilidade ali, porque o aluguel era rachado, tudo era dividido, e eu sabia que meus irmãos não iam ter condições de cobrir minha parte. E eu vou para essa entrevista que seria de estágio. Nessa época eu ganhava no meu trabalho, acho que eu já ganhava uns R$ 800 mil com tudo. E essa vaga de estágio seria uma vaga que talvez nem fosse bonificadas, né? E eu lembro, gente, como se fosse hoje, eu fazendo essa entrevista. E aí, novamente, a questão da coragem, né? Que inclusive é uma coisa que eu tenho tatuado aqui, que é muito importante para quem está na jornada do empreendedorismo. Eu me sento com o Daniel, inclusive eu já gravei podcast com ele aqui, meu ex-chefe.
numa mesa de vidro. E aí, dava pra ver que eu tava tremendo, porque a mesa era de vidro, minhas mãos estavam embaixo, eu tava tremendo. E ele me falando da proposta, né, de estágio. E, gente, a minha coragem que Deus me deu, eu sou muito grata a ele por isso. Porque aí eu falo pra ele, Daniel, meu ex-chefe, é, eu não tenho mãe, eu moro com meus irmãos. E eu preciso do meu trabalho pra pagar as minhas contas e os compromissos com meus irmãos. É, vamos fazer o seguinte? Eu ia tirar a minha primeira férias desse trabalho depois de quase 2 anos. Falei pra ele, é o seguinte, eu vou entrar de férias em breve e eu trabalho, eu tenho uma viagem marcada de uma semana. Essa minha férias seria 15 dias, mas depois eu retorno. Eu vou ter uma semana que eu vou ficar de folga. Eu trabalho pra você essa uma semana, você não precisa me pagar nada por ela. E aí, ao final dessa semana, você me diz se você gostou do meu trabalho. E se você tiver gostado do meu trabalho, eu vou lá e peço demissão. Imagina, uma menina pro futuro chefe fazendo uma proposta dessa, né? Sendo que tinha outras pessoas que eram candidato à vaga, então eu poderia não ser a escolhida para essa vaga. E ele aceitou. Então eu fiz uma semana de estágio e aí no final da semana eu perguntei para ele, né? E aí, você gostou do meu trabalho? Vou ficar na vaga? E ele disse, gostei, você vai ficar na vaga. E eu vou lá pro meu, pro meu chefe atual, né, para comunicar que que eu vou pedir para sair. E aí, gente, mais uma vez, a questão de você fazer o seu melhor, independente independente da sua situação, independente de quanto você ganha, porque uma das coisas que que eu sempre digo, né, em que independente da situação que você tá agora, você faz o seu melhor, porque isso vai te ajudar a evoluir. Então, quando eu limpava o chão das pessoas, que eu era faxineira, eu fazia o meu melhor. E quando eu tava limpando o chão, eu sabia que era aquilo que ia me levar pro próximo nível. Quando eu trabalhava no restaurante, eu nunca recebi uma reclamação. Eu era a melhor. E aí, quando eu fui comunicar pra ele que eu ia sair, ele me fez uma proposta pra ficar. A minha gerente me fez e eu falei que não e pedi pra fazer um acordo. E no final, ele simplesmente me pagou tudo. Me pagou meu décimo, me pagou. Porque, não sei se vocês sabem, mas no sistema CLT, quando você faz acordo, a empresa pode não liberar o seu FGTS, né? Porque é um acordo e prender parte do FGTS seguro. E aí ele me liberou tudo isso. E isso foi fundamental para o meu período de experiência, porque eu iria ficar ali alguns meses sem receber praticamente salário. E o que me salvou foi o meu seguro-desemprego. E ele só me liberou por ser uma boa funcionária. Então isso mostra sempre a importância de você fazer o seu melhor, que é o que eu venho falando aqui para vocês, mas reforçando isso. E eu vou trabalhar, gente, numa construtora que era o meu sonho. E aí, a questão de ter metas, de ter sonhos definidos e saber onde você quer chegar. E eu chego nessa construtora sem saber nada. Gente, é muito engraçado. O primeiro dia que eu chego lá, eu lembro, porque essas memórias ficam muito marcadas na sua cabeça, né? Era uma construtora que nessa época ela estava iniciando, gente. Isso tem quase 10 anos. Nossa, quase 10 anos, Daniel. Faz tempo, viu? Mais de 10 anos. E aí eu chego nessa construtora, ela tá no início. Lembro-me, eu entro, ela tá no segundo prédio, segundo a terceiro prédio que ela tá sendo construído. Tudo errado, gente. Eu era segurança de trabalho na época. Eu ia entrar como estagiária, os ferros caindo assim. Eu chego ali e vejo aquele caos. Falei, aqui é meu lugar. Em vez de fugir, eu entro. E aí, quando eu chego lá, eu entro como estagiária, né? Em segurança do trabalho. E aí, quando eu entro, que eu vejo aquilo, que eu vejo as coisas erradas, aquilo ali me deixa maravilhada, porque são oportunidades de eu fazer tudo certo, de mostrar meu trabalho ainda mais. E eu vou pra lá e eu faço, gente. Eu entro lá fazendo tudo, tudo que você imaginar, eu fazia. Eu fazia isso como estagiária já, assim que entrei. Eu resolvi a parte de recursos humanos, porque não tinha quem fizesse. E eu não sabia de nada, gente. Nada. Eu não sabia de nada. Tudo eu ia pesquisar na internet. Eu ligava pra minha coordenadora, Franci. Inclusive, sou muito grata a ela. E saía perguntando, né? É tanto que hoje, quando as pessoas vêm me perguntar as coisas, eu digo, gente, pesquisa, vai atrás da informação. Não, não queira a informação pronta, vai atrás dela. E eu ia atrás e pesquisava. Então, toda a parte de RH, de contratação, demissão, essas coisas, tudo eu assumi. Toda a parte de segurança.
E aí a construtora estava em crescimento, né? Eu fiquei lá durante 4 anos e, por exemplo, lá não tinha o setor de assistência técnica. Olha só como era engraçado. Lá, as obras que ela estava fazendo eram todas próximas. Então o mestre ia passando na rua e alguém falava assim: ah, meu cano tá quebrado e tal. Aí o mestre falava: ah, daqui a pouco eu vou lá. Então não tinha um sistema que controlasse ali quantos de assistência técnica a gente estava tendo, qual que era o custo, data, não tinha nada. E aí eu formalizei tudo, gente. Criei e-mail, período de resposta para o cliente, depois uma avaliação para saber se o cliente foi bem atendido. A empresa não tinha planejamento de obra. Eu fiz e aí novamente, estar atento às oportunidades. Quando eu finalizo o meu estágio, eu sou contratada como técnico de segurança do trabalho e logo em seguida ele abre uma oportunidade para todo mundo que está ali. Olha, gente, estamos crescendo, a empresa estava em desenvolvimento. Quem quiser aqui, a gente vai dar a oportunidade de estudar, a gente vai pagar o curso que vocês escolherem, técnico ou tecnólogo. Na época, gente, um curso tecnólogo era 600 e pouquinho a parcela. E eu falei, eu quero. E aí eu já fui fazer tecnólogo, então eu continuei, gente, trabalhando. Eu saía de casa às 5h40 da manhã, eu morava no Valentina, que é bem longe, ia pra praia, que era aqui em Intermares. De Intermares, eu ia pro centro estudar, então eu fazia caminhos totalmente inversos, e do centro eu ia pra casa. Eu saía de casa às 5h40 da manhã, chegava em casa mais ou menos umas 11, 10h40, 11 horas. Isso durante 5 anos. E aí, novamente, a importância de você estar disposto a pagar o preço, né? E aí, fazendo esse curso, eu melhorei ainda mais minhas habilidades e fui evoluindo dentro da empresa. Independente de salário, gente, porque na época ele me contratou, né, como estagiário, eu ganhava como estagiário, depois ele me contratou como técnico de segurança do trabalho, eu ganhava como técnico de segurança do trabalho, mas veja só, eu fazia várias coisas, várias. E hoje em dia, qualquer coisinha que você peça pra uma pessoa, ela já disse que não é, que é outra coisa, e se querer a questão de abuso ou não abuso de funções, enfim. Mas quem tá determinado a evoluir na vida não se prende a essas coisas, tá, gente? Não se prendam. Porque se hoje eu tenho a capacidade de gerenciar uma empresa de todos os setores, é porque lá eu não me privei da minha função baseada no meu salário. Eu aprendi tudo que aquela empresa poderia me ensinar. Então, eu absorvi tudo que eu podia absorver ali e hoje eu consigo aplicar isso na Realize de uma forma que eu consigo transitar por todos os setores sem nunca ter feito uma faculdade de administração, sem nunca ter feito outras coisas. Então, aproveite as oportunidades que vão surgir nas suas vidas, né? Vão aprendendo. Não se limite ao salário. Aliás, não se limite por nada. Sempre estejam evoluindo em conhecimento, em habilidades, estando próximo de pessoas, né? Mais uma aguinha aqui para continuar. E aí, pessoal, eu fico nessa construtora durante 4 anos e absorvo tudo o que eu consigo ali. E durante o período que eu estava fazendo o curso, em 2016, teve uma crise no mercado aqui de uma pessoa imobiliário, né? E essa construtora também passou por essa crise. E foi um momento que ele me chamou e falou assim: Jéssica, infelizmente, eu vou precisar que você tranque a sua faculdade, porque a gente não tem mais condições de pagar, estamos passando por um momento e eu falei, não vou trancar minha faculdade, vocês podem ficar despreocupados que eu vou continuar. E aí, nesse momento, minha irmã já tem casado, meu irmão já tem ido embora e eu moro com minha prima e a questão de você tomar decisões estratégicas, né, quando você precisa fazer coisas que são importantes. Então, nesse momento, eu vejo que para mim continuar a faculdade, eu preciso reduzir o meu custo de vida para pagasse aquela parcela que até então era a construtora que pagava. E aí eu converso com minha irmã para ir morar com ela. E quando eu fui morar com ela, eu falei para ela ficou brincando, né? Eu falei, olha, eu vou morar com você 2 anos, que era o tempo que eu terminava a faculdade. Você não precisa se preocupar, eu não vou ficar mais do que isso. Ela, não, você vai ficar o tempo que você quiser, não se preocupe, não sei o quê. Eu falei, são 2 anos. E quando iam fazer exatos 2 anos, eu saí de lá, né? Me casei também e saí. E eu também saí da construtora nesse momento, finalizei minha faculdade, porque eu tinha aprendido muito ali. E durante esse período que eu estava aprendendo, eu descobri, porque eu sempre tive ambição. E eu sempre quis ser rica.
E era uma coisa que até pouco tempo atrás eu tinha vergonha de falar. Porque quando você fala que quer ser rico ou que quer ser próspero, as pessoas na tua volta vão te julgar naturalmente. Então não tenham medo, né? Eu me empreendi em falar com medo das pessoas, hoje eu não tenho medo mais. Inclusive, todos que estão à minha volta sabem dessa minha decisão. Porque é uma decisão você ficar rico. E saiba, quando você toma essa decisão na sua vida, você vai ter muitos sacrifícios que vai precisar fazer para atingir esse objetivo. E aí eu percebo que eu não vou ficar rica trabalhando como CLT. Na época eu ainda recebia como técnico em segurança do trabalho. E aí, mais uma vez, eu vejo as oportunidades no meio do caminho. E mais uma vez é um momento de inflexão. Mais um ponto de inflexão. Estando na construtora durante 4 anos, fazendo todos os processos, inclusive a entrega dos apartamentos, os clientes acabavam se relacionando comigo, porque eu passava toda a obra, eles falando comigo em relação ao andamento da obra, em relação aos apartamentos, às entregas. E aí eu fazia também a entrega desse imóvel para o proprietário. E eles sempre me perguntavam: Jéssica, me indica alguém aqui para fazer a pintura do meu apartamento, para colocar um lustre. Ah, vou trocar esse revestimento, vou colocar papel de parede. Me indica essas pessoas. E aí eu vejo a oportunidade, né? Falei, por que não? A pessoa que vai fazer isso ser eu. E não seria eu na questão da habilidade, mas ter uma empresa que indicasse esses fornecedores. E aí nasce a primeira versão da Realize, que era a RAM, RAM, que inclusive como esse episódio vai ser editado, eu vou pedir pro nosso editor e sócio, Daniel, colocar a foto aqui. E eu faço um cartãozinho e decido, ainda na empresa, que vou ter a minha empresa. E eu saio de lá. E o meu primeiro escritório, gente, é na minha casa. O meu primeiro recurso, na época, eu tinha uma Pop. Então, era uma Pop, uma moto. E também, mais uma vez, as parcelas do meu seguro e o meu FGTS. Era um investimento que eu tinha para fazer naquele momento. E aí, eu aprendo mais uma coisa que eu gostaria que vocês aprendessem, né? A correr risco calculado, a não parar, porque sempre as pessoas estão assim, eu não faço porque eu não tenho dinheiro, eu não faço porque não tem quem me ajude, eu não faço porque isso, eu não faço porque... Você faz porque você não quer. Ponto. Aceita, porque esse é o verdadeiro motivo. Porque quando você quer, você vai achar um jeito, que ele vai aparecer pra você e você vai fazer. E foi o que eu fiz. Então eu saio com o meu FGTS, meu seguro-desemprego e os contatos que eu tinha. E começo a mandar mensagem. Olha, fulano, saí da construtora. Olha, fulano, saí da construtora. Agora tem uma empresa de reforma. Gente, tem uma empresa de reforma. Eu tinha um Instagram que eu tinha feito, mais nada, tá? Estou fazendo reformas personalizadas, tal, não sei o quê. E recebo a primeira reforma para fechar. E a primeira reforma que eu fechei foi R$ 5.000. A reforma do apartamento inteiro. Eu fiz iluminação, troca de revestimento, enfim. E aí eu comecei a gostar. Os clientes também começaram a gostar do meu trabalho. E a gente foi evoluindo. E logo em seguida, um ano mais ou menos depois, eu sempre pensando em crescer, sempre pensando em crescer. Falei, eu preciso trabalhar na região da praia. Eu morava no centro nessa época. Eu falei, o meu público está na praia. Eu preciso ir para a praia. E aí, vou precisar co-work, né, aqui no Manaíra, que é onde nós estamos hoje. E aí, meu marido vem, a gente vê uma sala como essa aqui, gente, menor do que essa, na verdade. O aluguel dessa sala, na época, era R$ 600. Isso um pouquinho antes da pandemia. E aí, o meu marido fala pra mim, você tem certeza? E se você não conseguir o dinheiro do aluguel? E eu falei, eu tenho certeza. Eu vou conseguir o dinheiro do aluguel. E muito mais. E aí eu aluguei essa sala. E mais uma vez, a importância da coragem que você precisa ter para poder ir atrás dos seus sonhos. Gente, ir atrás dos sonhos envolve muita coragem, determinação e resiliência. Isso é fundamental para quem quer conquistar alguma coisa na vida. Se você não tem essas coisas, dificilmente você vai conseguir. E aí eu monto o coworking. A gente cresce muito, graças a Deus. Logo em seguida, eu já penso num lugar melhor.
e a gente aluga uma sala nesse mesmo prédio que a gente tá aqui do lado. E uma sala que, quando eu montei ela, que eu olhei, que já era uma sala com 3 salas, na verdade, né? Uma sala de reunião, uma estação de trabalho em que as pessoas ficavam ali, e uma mini sala que eu nunca usei, que era pra ser minha, mas eu nunca usei, mas que eu queria ter. E a gente fica nessa sala por mais quase 2 ou 3 anos, acho que 2 anos. E hoje a gente tá aqui, nessa sala que eu tô gravando hoje, esse podcast, que é uma sala de 110 metros quadrados, uma sala no qual eu tenho uma sala que era do tamanho da sala inteira que eu tinha antes. Hoje, a gente atende toda a região da praia de João Pessoa, a gente faz construção de casas de alto padrão, a gente faz reformas de alto padrão, a gente está no processo de franqueamento da nossa marca. Então, inclusive, se você que está assistindo esse podcast quer ser um franqueado da marca Realize Arquitetura e Engenharia, eu vou deixar o contato aqui na descrição. Nós somos uma franquia, gente. Depois de tudo isso, nós somos uma franquia. E quando eu vejo esse sonho se materializando, eu fico muito feliz de saber que eu estou conseguindo. E por isso que eu criei o podcast, porque eu não quero que essa informação fique só para mim. Porque a informação eu sei que as pessoas têm, principalmente hoje, no mundo que todo mundo tem acesso a isso aqui, né? Isso aqui você tem acesso a tudo. Mas eu quero que vocês sintam que vocês podem. E sentir é só vocês olhando para dentro de si mesmo, para vocês descobrirem isso, né? Então eu encontro toda a força que eu preciso dentro de mim. E quem me deu essa força é Deus. Quem dá essa força é Deus. Então a importância também de você estar sempre conectado com Deus para tudo que você quer na vida. E esse foi um dos motivos de eu ter criado o podcast. Sou muito feliz pelo crescimento da empresa. A gente, como eu falei, né, estamos dando novos passos. Além da Realize, hoje eu tenho a K2X junto aqui com o Daniel, que é uma empresa de arquitetura. Tenho o Empreender Aqui, que a gente traz toda semana no podcast, que eu conto a minha vida para vocês. Inclusive, agora a gente tá fazendo vlogs, gente. Eu tô gravando vlogs da minha rotina, em reuniões, viajando. Inclusive, essa semana eu vou viajar para São Paulo, já vou gravar vlogs para vocês. E eu tô muito feliz de compartilhar minha vida com vocês, de verdade. Porque eu fico feliz em mostrar para outras pessoas que estão no processo. Gente, fácil não é. E não é porque depois que eu aluguei essa sala que as coisas ficaram fáceis, tá, gente? Elas ficaram muito mais difíceis. Porque os obstáculos que vai aparecendo na sua vida, ela é proporcional ao momento que você está passando. E Deus é perfeito, né? Porque tem um versículo na Bíblia que Deus não dá um peso maior do que você pode suportar. E eu venho notando isso muito, porque quando eu estava num cowork, ele me dava problemas de um cowork. Quando eu tinha uma sala de 30 metros quadrados, ele me dava problemas de 30 metros quadrados. Agora, com a sala de 110 metros quadrados, eu tenho um problema de 110 metros quadrados. E eu quero ter problemas cada vez maiores, mas que Deus me dê as soluções deles também, porque isso mostra que a gente está evoluindo. Você nunca vai deixar de ter problemas. Os problemas, na verdade, eles sempre vão crescer na sua vida de acordo com a evolução que você fizer. Então, se você quer fugir dos problemas, não empreenda, porque empreender tem um outro cara que ele é polêmico, mas eu, pessoalmente, também não apoio tudo que ele faz, mas tem algumas coisas que fazem muito sentido para mim, né, que é o Elon Musk, que ele fala que empreender é olhar para o abismo mastigando vidro. Quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, eu falei, meu Deus, que absurdo, como é que ele pode falar que empreender é tão cruel? E, gente, empreender é difícil. Principalmente aqui no Brasil, principalmente no meu segmento, que é construção civil. A gente tem um KNAI, que é 3 de grau de risco, que envolve aí uma série de coisas. A gente tem uma taxa de imposto muito alta, a gente tem toda a equipe operacional, é muito desafiador. Mas, gente, é muito recompensador também. Se você olhar a lista da Forbes, você vai ver que as pessoas bilionárias, os maiores bilionários, não são cantores, não são artistas, não são atrizes, são empreendedores. Os maiores bilionários do mundo são empreendedores. Veja só, os top 3 hoje, né, que a gente tem. Nós temos o Elon Musk, nós temos o Jeff Bezos, nós temos o Bill Gates, mais algum? O Mark Zuckerberg. Todos empreendedores. Então, se você determinou na sua vida que você quer ser uma pessoa rica, uma pessoa próspera, um bilionário talvez, o caminho, gente, é o empreendedorismo. Não existe outro neste momento.
Mas esse não é o caminho mais fácil, vocês saibam disso. Mas é um caminho totalmente possível de ser trilhado. E aqui no Empreender Muda Tudo, a gente mostra para vocês como trilhar esse caminho. Então eu espero que vocês se inscrevam no canal, que vocês gostem dos conteúdos que a gente está colocando aqui toda semana. Inclusive, se vocês têm alguma dica, Jéssica, eu gostaria que você falasse sobre isso, eu gostaria que você trouxesse tal pessoa, eu acho que esse quadro aqui seria muito interessante para você trazer, que iria nos ajudar. Escreva aqui nos comentários, ajuda, compartilha. E aí eu vou aproveitar para fazer uma crítica construtiva, né? Nós estamos aqui no Empreender já há algum tempo, acho que quase 2 anos. E o crescimento de um canal de empreendedorismo, ele é lento. E aí você pega um canal de comédia, de humor, o crescimento é disparado. Isso mostra também que se você olhar a massa, a maioria são pessoas que estão pobres. Por quê? Por que será? Que tipo de conteúdo essas pessoas estão vendo? E isso reflete um pouco, sabe? Então, comece a estudar mais. Ajuda também a canais como esse crescer para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Vamos ter humor também, mas vamos ter responsabilidade. Vamos buscar evoluir. Vamos buscar ter consciência. Tomar decisões baseadas em conhecimento, não baseado em influência, baseado às vezes em nada, né? Às vezes as pessoas tomam decisões apenas porque alguém tomou e ela foi influenciada. Então, vamos pensar um pouco mais, porque uma nação que tem conhecimento, que busca conhecimento, evolui junto. E é isso que eu digo para você, né? Que foram os caminhos que eu tenho trilhado. Estudar, pagar o preço, correr risco calculado, não ter medo, né? Ir apesar do medo. E é isso que eu também incentivo você a fazer. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse podcast aqui sozinha, contando um pouco da minha história para vocês. Aqui eu fiz uma síntese, né? Contei os pontos que eu achei que fossem mais importantes. Mas muitas coisas aconteceram e muitas coisas ainda vão acontecer. E eu espero poder compartilhar aqui com vocês. Muito obrigada. Não se esquece, mais uma vez, de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar, de deixar seu comentário, que nos ajuda muito. E muito obrigada e até o próximo podcast.